Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui na nossa sala de bate-papo. Vamos iniciar um bate-papo daqui a pouco com a presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo para discutir as questões dos psicólogos dentro da questão do Covid-19, nesse período de quarentena e de pandemia. Enfim, vamos conversar com todos agora. Só mais um minutinho que já estamos fazendo conexão. Ok. Mais um minuto apenas. Já concluímos a conexão. Muito bem. Aguardar apenas o contato das pessoas que vão participar dessa live. Vamos ter a participação da presidente do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas do Estado de São Paulo, a Fernanda Magano. O que a Justiça do Trabalho tem decidido a favor dos profissionais da saúde? Sobre isso que nós vamos conversar hoje. Discutir as demandas jurídicas, as controvérsias que têm surgido aí nessa situação que está abalando todo mundo, que está pegando todo mundo, que é a questão da pandemia, essa quarentena do Covid-19. Daqui a pouco nós estaremos iniciando essa conversa com a presidente do Sindicato dos Psicólogos, a Fernanda Magano. Pedir apenas um tempo ao pessoal para que todos possam fazer as suas conexões. Mais um minuto. Muito bem. Desligar as conexões para não dar interferência. Obrigado a quem já está conectado conosco. Daqui a pouco nós começamos essa conversa. Vamos ter a participação da presidenta do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas, a Fernanda Magano. Vamos lá. Estamos aguardando a Fernanda chegar. Olá, doutora Fernanda, boa tarde. Olá, doutor Inácio, uma ótima tarde. Muito bem. Apesar da pandemia, né? Apesar da pandemia, exatamente. Com fé e esperança, né? Não se pode perder a esperança. Sim. Ok. Nós estamos na conexão inicial, a gente começa a conversar daqui a pouquinho, tá? Vamos só aguardar que mais algumas pessoas façam a conexão, porque o sistema deu uma travadinha no começo, como tudo da tecnologia moderna, que a gente ainda não está totalmente ambientado, mas já a gente está conversando. Uma dinossauro. Eu sempre apanho também, eu sempre estou aqui. E agora, nesse período aí, sabe, mas aí tive que colocar gravata, blazer, né, sem usar muita roupa de trabalho nesse período agora, porque fico trancado aqui no nosso home office. E você, Fernando, está trabalhando no home office também? Como é que tá? Então, como eu trabalho no sistema prisional, tinha uma pressão para a gente ir para os presídios atender os presos. Aí a gente brigou através de negociações internas lá e conseguiu usar aquelas salas de audiência do Poder Judiciário para fazer atendimento remoto. Então, sim. consegui parcialmente ficar pelo menos protegida de ir até o presídio, mas liberada de ir até o prédio administrativo eu não estou, não. Sim. E
Me fala de você, Fernanda, antes da gente começar o nosso assunto, tua carreira, tua formação, tua militância, como é que é essa maluquice aí que você vive aí? Você tem 3, 4 atividades, tem o conselho, tem a federação, enfim, conta pra gente aí de você. Então, temos de fato muitas atividades, né? Atualmente eu estou na presidência do Sindicato dos Psicólogos e na vice-presidência da Federação Nacional dos Psicólogos, e pela relação com a federação, desdobra a atividade do controle social, né? Como conselheira nacional de saúde, e também as atividades do exercício profissional, já que eu não tenho liberação sindical. Então, eu sou psicóloga no Sistema Prisional Paulista e a formação é psicologia, e aí fiz 2 especializações, uma em Direitos Humanos e Cidadania e outra em Criminologia Social. Ah, sim. Você se graduou onde, Fernanda? Então, eu fiz na Faculdade Metropolitanas Unidas, a época ainda era faculdade, hoje tem o É a status universidade. de universidade. Tem ali, ocupa o quarteirão inteiro ali da Avenida Liberdade, desde lá de cima da Pirapitingui, lá de cima do metrô Vergueiro, até praticamente aqui embaixo, já quase chegando na Praça da Sé, né? Sim, mas a psicologia fica lá em Santo Amaro, no campus, na Avenida Santo Amaro. Ah, tá, sei, eu lembro. Eu já tive nessa faculdade uma vez dando uma palestra, lembrei agora. Lá também parece que tem o curso de biomedicina. Eu tive lá na faculdade de biomedicina dando uma palestra lá. Certo. E aí, e como é que é essa coisa de você ter que trabalhar e ter atividade sindical ao mesmo tempo? Como é que você se divide nisso? Eu durmo pouco e trabalho muito. Vou fazendo. Na verdade, o governo do estado tem um monte de questões com problemas com o sindicato majoritário, né? Que é o Ah, sindicato do sistema prisional. Na verdade, hoje em ah, dia, inclusive, tem mais de um majoritário. E, em função disso, eles impedem a liberação das categorias profissionais. Mas como eu sou trabalhadora na área já há 27 anos no sistema prisional, eu consegui uma negociação interna em que eu fico num departamento de perícias criminais. E aí eu consigo ir modulando meu horário para fazer atividade sindical, quando tenho que viajar, depois eu reponho os meus horários e vou me dividindo. tá. E você tem turnos, né? Você trabalha em forma de turno ou de plantão, e aí você intercala com a tua vida pessoal, que você tem que cuidar das suas coisas, né? E a vida sindical. Exatamente. Ah. E sobra tempo, Fernanda, para tudo isso? Às Ah, vezes falta tempo, mas falta, né? Falta. Tá. Eu vou estamos pedir só um aí. segundinho. O meu celular está dando interferência, eu preciso desligar apenas o som dele. Só um minutinho, eu já retorno, tá? Por favor. Tá bem. Ok? Voltamos? Acho que agora vai parar de vibrar, porque quando a gente, eu sempre me esqueço, mas quando a gente está na administração da página, seja do Zoom, ou do Insta, ou do Facebook, do ao vivo do Facebook, você precisa colocar o seu telefone no silencioso, e eu me esqueci desse detalhe. Desculpa aí. Ô Fernanda, a Sempre. gente, a gente tem um trabalho junto ao Sindicato dos Psicólogos já há um bom tempo, um trabalho jurídico, em que eu tenho uma equipe que acompanha todo o trabalho de vocês, né? Mas eu quero, antes de entrarmos na parte do nosso trabalho, pedir que você apresente o sindicato, diga o que vocês fazem, qual que é a demanda de vocês, quais são os principais problemas que você tem na categoria, a relação de vocês com o governo do estado, com o governo federal, as questões de vocês com o conselho, com a federação e a confederação. Tem muita coisa que um sindicato faz e que os trabalhadores acham que o sindicato é só para bater carimbo em termos de rescisão de verba ou para fornecer médico e dentista, né? Muito mais coisa que vocês fazem, né? Sim, certamente. Bom, o sindicato ele já existe há mais de 45 anos.
a carta sindical dele é de 73, e ele vem de uma ação que ajudou a estabelecer aí um monte de enfrentamentos da classe trabalhadora, inclusive aqueles que faziam parte à época do sindicato participaram da fundação da Central Única dos Trabalhadores, a qual somos filiados. A gente tem uma série de ações relacionadas às negociações municipais, né? Então, a busca da jornada máxima de 30 horas para a categoria, as negociações de piso salarial e condições de trabalho nos municípios. No governo estadual, com esses anos todos de PSDB à frente da gestão, muitas são as dificuldades, né? A Mesa Nacional de Negociação do SUS, que deveria ser reproduzida nos estados e municípios, e em São Paulo nunca aconteceu, e agora, com o malfadado e famigerado governo Bolsonaro, ele ainda estabeleceu um decreto no final do ano passado em que extinguiu a mesa de negociação. Então, é sempre muito difícil avançar nas negociações. E uma estratégia que a gente faz é a ação com os parceiros, que inclusive são aí também do escritório, né? Sindsaúde e demais categorias profissionais. A gente também tem as negociações trabalhistas de mérito, né, relacionadas à database, e temos sentido nos últimos períodos todas as dificuldades pelo desmonte, né? Então, se a gente pode dizer que a gente já vinha numa crise que era trabalhista, que era também social, hoje em dia ela se agrava ainda mais pela crise política que estamos enfrentando e a crise sanitária com a pandemia. E aí, na perspectiva da pandemia, muitas demandas vieram, porque saíram algumas normatizações a partir daquele decreto legislativo que estabeleceu no país, né, a situação de calamidade e todas as mudanças, e uma cobrança muito grande para cumprimento das políticas públicas, e boa parte aí dos nossos filiados estão nessa relação direta do trabalho com as políticas públicas em saúde, assistência social, e eles têm enfrentado muitas dificuldades nessa relação direta com a pandemia. Mas o sindicato, no seu modus operandi, também vê as questões específicas. Então, temos muitas demandas relacionadas ao sistema prisional paulista e os profissionais que lá atuam, porque acabam sendo considerados área meio e não área fim, então acabam muito espremidos e com retirada de direitos, também na Fundação Casa de São Paulo. Então, o nosso recorte, ele pega a perspectiva aí das políticas públicas e também muitos trabalhadores que a gente brinca que são os dito autônomos, e a perspectiva lá do antigo Ministério do Trabalho da Psicologia como categoria especial, né? Mas que, na verdade, acabam não sendo só autônomos na perspectiva do consultório de psicologia, porque normalmente sobrepõe mais de uma tarefa. Então, é o consultório somado à docência, é o consultório somado a algum vínculo público, quer no estado ou no município. Então, esses detalhes, essas idiosincrasias vão fazendo com que a atuação sindical seja, de fato, bastante trabalhosa de se realizar, pelos emergentes detalhes e as dificuldades de negociação cada dia mais por essas medidas provisórias que são terríveis, fora a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a emenda constitucional 95, né? Com o congelamento do teto dos gastos públicos, que afetou diretamente o exercício profissional nas políticas públicas. Aí você colocou um aspecto que tem sido assim, muito sentido hoje pela sociedade civil, que é a política, a relação
do governo federal e também do governo estadual unitária, né? Autônoma, ditatorial, no sentido de se fechar para essas instâncias públicas de debate e espaço de participação popular. Aponta mais especificamente essa mudança, porque nós tivemos nos últimos anos anteriores ao atual governo federal do Bolsonaro, um governo aberto à discussão pública, um governo do Lula e da Dilma, que com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as denúncias, ele tinha contatos com a sociedade por conta dessas instâncias participativas, desses conselhos, dessas esferas em que se ouvia a população através dos representantes, ou indicados por entidades, ou eleitos pela sociedade civil. Quais foram, basicamente, as principais mudanças do governo federal e estadual que radicalizaram essa relação e fecharam esses canais de participação popular? Então, a gente acha que tem que fazer o desdobramento mesmo do nível federal para o estadual. Eu acho que após 2016 e aquela questão do impeachment com a falsa argumentação das pedaladas fiscais, a gente vem, a partir do governo Temer, acontecendo várias mudanças nas políticas públicas de saúde, inclusive com alterações na legislação, que fazem efeito também na perspectiva estadual. E com o agravamento de que acaba que os espaços de negociação, eles não vão acontecendo. Mesmo na questão municipal, eles também ficam tolhidos, porque apesar de, desde a gestão de Marta Suplicy na prefeitura, haver uma legislação específica que estabeleceu mesa de negociação na forma da lei, eles acabam fazendo o que a gente maldosamente fala e tristemente constata, que é uma mesa de enrolação, né? Então, tem muitas argumentações, contra-argumentações, mas no sentido de, no momento de conceder as condições dignas de trabalho, salário, remuneração, reconhecimento do trabalho, adicionais adequados, incorporação de alguns adicionais no salário, essas coisas não acontecem. Avanço então, zero, né? Avanço zero e retrocessos que temos tentado segurar, né? E que nessa condição agora, então, da pandemia, eles estão indo para o caso de vida ou morte, literalmente, né? Temos perdido aí trabalhadores e trabalhadoras de diversas áreas profissionais e, inclusive, da psicologia no enfrentamento da Covid. Tá. E nesse particular, como que você destacaria o trabalho dos conselhos, o regional e o federal de psicologia? Qual que é a interface do Simpsi com esses dois organismos? Então, a gente tem um sistema conselhos de psicologia bastante progressista na sua organização. Então, ele, por sua vez, não cumpre o papel clássico que está previsto para a autarquia profissional. Sim, ele estabelece a fiscalização, ele tem a questão do nosso credenciamento compulsório para garantia do exercício profissional, mas no viés de que se aponta para orientação e fiscalização, se aproveita essa questão de orientação e fiscalização muito mais para momentos formativos com a categoria, e aí a gente estabelece as parcerias na perspectiva de abrir debates temáticos sobre as várias frentes de atuação da psicologia, no sentido de trazer os elementos importantes para a categoria se instrumentalizar na defesa de seu vínculo profissional e também na construção de um cotidiano onde ele busque se proteger das situações de assédio e de situações de violação do direito, à medida em que muitas vezes são solicitados, principalmente em prefeituras de pequeno porte, que aquele profissional que é concursado para uma determinada secretaria exerça as múltiplas funções em função de poucos profissionais. Então, a gente vai trocando tanto com a sede do CRP como as subsedes regionais e fazendo momentos orientativos.
A gente também tem uma iniciativa muito interessante junto ao Conselho Profissional, que é participar obviamente isso no momento em que não tinha pandemia, por enquanto está suspenso, mas do momento de entrega da CIP, da Certidão de Identidade Profissional. Porque aí, nesse momento, o CRP se apresenta nas perspectivas de quais são as suas atribuições legais e o sindicato se apresenta também nas suas atribuições legais de negociação, defesa da categoria, então fazendo esse elo de que o olhar do sistema conselhos é um olhar para a sociedade, proteção da sociedade do atendido, e o sindicato na vertente da proteção do trabalhador e da trabalhadora. Então, temos uma ação parceira muito importante e muito interessante. E com o Federal de Psicologia, nessa lógica da autarquia, a gente procura acompanhar as determinações, as resoluções, e inclusive as que saíram nesse período de pandemia, para manter bastante afinado a ação entre as entidades e garantir minimamente que esse profissional se sinta representado por ambas. Então é uma parceria muito positiva e que está dando certo. Sim, muito positiva. Ótimo. E aí, por conta disso, o papel dos conselhos é também instrumentalizar alguns aspectos legais, regulamentar a atuação profissional. Nós, na OAB, por exemplo, nós, advogados, temos a OAB, que normatiza o nosso trabalho por conta de uma lei federal, assim como o Conselho Federal e Estadual e regionais de psicologia também tem uma lei federal que normatiza o trabalho deles. Se algum advogado escorrega na sua atividade profissional, ele responde perante o Tribunal de Ética, né? Vocês também têm esse trabalho de acompanhamento ético dos profissionais. Sim, a legislação que cria a psicologia enquanto profissão é a 4.119 e a legislação que estabelece o sistema Conselhos de Psicologia 5766. E aí, na virada dos anos 70. E é muito importante porque a legislação, ela tem aquele modelo clássico, né, de autarquia, fiscalizadora, das atribuições, mas no decorrer dos mandatos e das gestões progressistas que foram acontecendo dentro da psicologia no sistema conselhos, se propôs espaços de deliberação bastante importantes, onde inclusive a categoria participa, que é o chamado CNP, Congresso Nacional da Psicologia, que ele acontece a cada 3 anos, antes do período eleitoral do sistema conselhos, de modo a que se estabeleça quais são as diretrizes que a categoria profissional quer para o exercício da profissão e para a realização de um bom andar do reconhecimento social dessa profissão, que é uma profissão da saúde, mas também desse recorte da seguridade social, né? E com interfaces na educação, com interfaces no mundo do trabalho. Então, é uma atividade bastante importante, porque aí quaisquer daqueles que concorram no processo eleitoral, que é uma eleição direta, tanto para os regionais como para o federal, eles vão ter a possibilidade de ter uma gestão em que se estabeleceu anteriormente quais as metas que a categoria deseja para essa gestão, de modo a que não possam haver abusos, arbítrios e que se cumpra aquilo que é a expectativa da categoria. Muito bem. Fernanda, nós já estamos batendo papo há um tempo e automaticamente, sem querer, a gente já entrou assim num debate muito produtivo, numa fala muito positiva tua, sobre todas as vertentes da área da psicologia. Eu me esqueci de dizer no início da nossa fala, da nossa conversa aqui, que eu tenho uma filha psicóloga, né? Eu ainda cobro dela, não sei se, Gabriela, você já se filiou no sindicato? Se você não se filiou, eu vou puxar a tua orelha. Vou fazer uma cobrança dela em público aqui, porque eu já mandei ela se filiar várias vezes. E ela me falou que não podia acompanhar a nossa live, porque ela está em atendimento virtual agora. E até com muita honra dizer que nesse período agora de pandemia, ela estava aqui comigo em casa, mas voltou lá para o consultório, para o convênio, alguma coisa assim, ela teve 47 novos clientes.
né? O que mostra que os psicólogos estão sendo muito procurados nesse período agora, acho, talvez mais que antes. Você então, fica esse compromisso meu de fazer a Gabriela se filiar no sindicato. Eu estou olhando aqui, ela não conectou ainda. Aí, aproveitando então, já que a Gabriela não está mandando, não está conectando, eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro que já tem uma pergunta de um companheiro aqui que falou sobre os convênios. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão de valores de convênios. Eu quero agradecer a pergunta dele e dizer que você pode mandar a sua pergunta, tá? Pessoal, eu olho aqui toda hora aqui à esquerda, o pessoal não vê, mas eu estou olhando no notebook, porque eu estou acompanhando as duas telas aqui da nossa conversa e estão entrando perguntas aqui também pelo Zap. Então eu espero as perguntas. Mas antes de você falar dessa questão dos convênios, Fernanda, vamos fazer uma saudação para Cleonice Ribeiro, nossa companheira, Cleo, presidente do Sind Saúde, acabou de entrar na sala aqui. Cleo, você não está participando do debate hoje, mas sinta-se presente, valorosa companheira, presidente do Sind Saúde. Nosso abraço a você, Cleo. Sim, nossa parceira de luta, porque, de fato, as questões do governo do Estado, a interlocução é com o sindicato majoritário e a gente considera e respeita essa consideração e faz ações parceiras, como a semana passada, no ato de defesa da manutenção dos hospitais aí da região leste, que estão sendo fortemente atacados. E Cléo tem sido uma brava companheira de estar à frente do sindicato nesse período tão difícil, exercendo um mandato que muito nos honra e nos agrada. Mulher guerreira, Cléo, né? Até porque sua vida pessoal, sua tradição de luta, sua batalha na área da saúde pública é um espelho para muitos profissionais da saúde, né? Especialmente por conta dela ter vencido tantos desafios pessoais que a gente sabe nos últimos anos que ela enfrentou, né? Sim, e não esmoreceu, né? E continua com um sorriso e a força para lutar. Porque, fazendo conexão com o que você falava antes, as questões que vão abalando a vida e nesse período da Covid, tantos aumentos no número de atendimentos, porque faz parte das inseguranças, dos processos depressivos, do medo da morte, e ao lidar com tudo isso na vida pessoal, ela ainda assim soube superar esses processos aí depressivos e como hoje a gente tem muitos profissionais cuidando e fazendo exercício como sua filha de estabelecer conexões para a manutenção da saúde mental. Legal. Aí, Fernanda, você apontou dois problemas, já entrando bem agora na questão jurídica, que vocês, como o pessoal da saúde pública como um todo, está enfrentando. Vocês, especificamente, têm a questão dos planos de saúde, dos convênios, que tem uma variedade de valores, assim, que paga para você, para o profissional, e que essa tem sido uma luta não só do pessoal da psicologia, mas do pessoal médico, biomédicos e outros mais que dão atendimento para convênios. E o outro é o problema da terceirização na área pública. Conta para nós, como que o Simpsi trata essas duas questões? Então, a questão dos convênios é, de fato, um problema clássico, né? Porque a gente tem uma tabela referencial de honorários construída em parceria pela Federação Nacional dos Psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia. A gente mantém a atualização de valores e fizemos aí, alguns anos atrás, uma atualização dela nos campos referentes às formas de atuação profissional, visto que a psicologia, no decorrer dos anos, foi ampliando seu arco de atuação, e na primeira versão que existia dessa tabela referencial de honorários, não tínhamos porte de arma, não tínhamos detalhamentos sobre as questões ligadas à psicologia do esporte, como por exemplo, e ocorre que, infelizmente, as tabelas referenciais de honorários de várias categorias profissionais, como dos psicólogos, elas não são respeitadas por aqueles que fazem a contratação desta prestação de serviços. E a gente tem um problema ainda mais grave, que é a legislação que estabelecida pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que não permite a negociação das entidades
com os planos, ela vai estabelecer na forma de lei que a negociação é individual, daquele que é o prestador de serviço para o plano de saúde, seguro de saúde. E isso, então, dificulta em muito as possibilidades e o arco de ação do sindicato. Historicamente, na parceria também com o Sistema Conselhos, a gente fez aí uma ação que envolve a área jurídica, que é o IDISA, que é um departamento de direito sanitário vinculado à Faculdade de Saúde Pública, realizando algumas pesquisas no sentido de tentar ver quais os meandros e os caminhos que a gente podia estabelecer para avançar nos passos negociais. Além disso, nessa questão dos atendimentos, a gente tem uma outra questão que é um pouco perversa e até delicada de se abordar, mas que eu acho necessária, que é muitas vezes a relação exploratória de profissionais mais consolidados na carreira com aqueles que são recém-formados. Então, eles contratam esses profissionais para a sua clínica, pagam um X, que é muito menor do que deveria ser o reconhecido, e estabelecem uma relação de que ele fica na prestação de serviços clínicos, nesta clínica, neste consultório, e com a alegação de que ele não está recebendo o valor integral, porque a clínica cede a sala, porque consegue o vínculo com o paciente, porque ele está aí como recém-formado numa condição de aprendizagem. Então, esta também é uma situação que, inclusive, é mais delicada, porque não passa nem pela questão da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Como estratégia para enfrentamento dessas questões, a gente tem, em parceria também com o Sistema Conselhos de Psicologia e o Federal, feito alguns questionamentos à ANS e tentando algumas intervenções na ampliação do rol de atendimentos. E no decorrer desses anos que eu venho nessa militância sindical, que já vão para quase mais de 20, a gente já conseguiu algumas alterações importantes nos rols de procedimentos para ampliar a condição e número de sessões a serem permitidas via os planos de seguros de saúde, e também temos feito algumas ações aí junto com o Conselho Nacional de Saúde, que tem uma comissão temática dentro do controle social. Isso, infelizmente, tem apenas no Conselho Nacional, os Conselhos Estadual de São Paulo e Municipal e interior afora também não tem, que é a CIS, que é a Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar. E também por essa comissão a gente tem tentado ver a possibilidade do avanço na questão dos atendimentos, inclusive por aí perpassou a própria autorização e ampliação dos atendimentos remotos, que é o que começamos a abordar aqui também na nossa fala, quando falamos do modelo de atendimento clínico hoje, em função da pandemia. E na questão do vínculo público que você abordou também, a gente tem tido muitas dificuldades, porque na perspectiva da relação direta de estabelecer negociações com as mudanças legislativas que foram acontecendo e o fim da mesa de negociação, como eu já citei, do SUS, e nem o avanço de se estabelecer a mesa de negociação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, porque ela estava no papel, mas ela nunca saiu do papel, também por um monte de problemas, e isto, infelizmente, temos que falar, desde os governos democráticos populares, aí da gestão da Dilma, por conta de entraves no, então, Ministério do Desenvolvimento Social, que é hoje Ministério da Cidadania. Ele não avançou, fez uma portaria que chamava-se de mesa de gestão do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e essa mesa de gestão não atingiu os objetivos nem de perto, porque passava muito mais na lógica dos gestores, de fato, do que alcançar a perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras. É muita coisa, muito trabalho, hein? Sim. E aí, como que a terceirização desses hospitais públicos tem atingido diretamente os psicólogos concursados?
Então, a gente tem muitos problemas. Um deles é quando vai acontecendo essas perspectivas de ditas municipalizações, entre milhões de aspas, porque em parte é a municipalização, mas é a entrega para um terceiro. Os terceiros têm muitos problemas, a gente tem um avanço muito grande da IABAS aqui em São Paulo, né? Que é originalmente uma organização social do Rio de Janeiro, e a gente tem acompanhado que ela virou caso de polícia na televisão, e acaba que a IABAS vai assumindo os serviços e vai fazendo discrepâncias entre as próprias questões salariais, né, o que fere os princípios constitucionais, pessoas em igual função, igual jornada, contratação nominal como psicólogo, dependendo do local de trabalho onde esse gestor terceiro entra, ele estabelece um piso salarial diferente e vai criando aí celeumas entre a própria categoria e dificuldade mesmo da gestão no cotidiano, porque aí o diálogo com essa organização social, ele não acontece. Então, essa também tem sido uma questão fulcral aí na ação do escritório, de buscar ações no Ministério Público do Trabalho e fazer intervenções, e a ponto de que uma questão específica de uma dessas organizações sociais agora, ligada à cidade ou município de Guarulhos, e, infelizmente, eles nem ao Ministério Público deram satisfação, nem responderam. E aí optamos com o escritório de passar para a próxima etapa, que é um inquérito civil público, e ver se os profissionais estão disponíveis de investirem aí sua energia, porque acaba sendo um outro nível de exposição, não é um ajuste de conduta, e que vai dificultando mesmo para o avanço, porque aí passa pelo temor também do desemprego, né? Então, as pessoas ficam muito mobilizadas e muitas vezes até optando por tantas vezes por desistir da própria ação. Então, a gente tem inclusive recebido dentro desse rol de reclamações de demandas aí, muita coisa relacionada com a medida provisória 927, principalmente pela falta de EPI e pelo pessoal do grupo de risco, né? Exatamente. Tem a questão aí da não liberação do grupo de risco, alegando que a atividade é essencial, o problema relacionado à questão da liberação para o trabalho remoto, e especialmente nas questões ligadas à assistência social, e se há ausência de EPIs na saúde, na assistência social ainda mais, e com um agravante de que a saúde, por historicamente ter mais relação com planos de contingência, enfrentamento de determinadas situações, o profissional ele está relativamente um pouco mais preparado, enquanto que na assistência social não tinha essa perspectiva, e o que tangencia e liga essas duas políticas, elas acabam ficando muito próximas, e o governo federal e no roldão estadual e municipal tem feito muitos assintes, e em especial no tema da saúde mental, né? Que é, então, primeiro todas as mudanças que aconteceram na Política Nacional de Saúde, alterando a PNAB, né? Que é a Política Nacional de Atenção à Saúde Básica, e a gente brinca que ela de uma pinabão virou uma pinabinha, né? Mudando as características até do trabalho dos agentes comunitários de saúde, prejudicando toda a lógica do programa de saúde da família. Na sequência veio a questão da tirada, a retirada do financiamento específico, porque se mudou a forma de financiamento da saúde, então antes eram por caixinhas pelas políticas, e aí tinha um incentivo para os estados e municípios que abrissem CAPS, né, Centros de Atenção Psicossocial. Com a retirada desse financiamento específico como incentivo para os municípios e para o Estado deixa de abrir centros de atenção psicossocial. E
com toda essa derrota estabelecida a partir do Temer e agora com a desministra Damares, né, e a sua goiabeira, se incentiva toda uma política aí de retirada da política nacional de redução de danos, que lidava com a condição da política de álcool e drogas de um jeito muito mais saudável. Aqui em São Paulo se extingue o programa de braços abertos, que ligava intersetorialmente várias secretarias para, inclusive, fazer de fato a construção de uma retomada da vida das pessoas e lidar com a tema da drogadição sem ser um tabu exatamente, mas sim pensando que isso é parte do cotidiano das pessoas, né, e que as pessoas que estão no crack ou na maconha e na cocaína estão nas drogas ilícitas, mas a gente tem uma sociedade muito farmacodependente e que usa muita nicotina e que consome muito álcool e que também são drogas, só que essas lícitas e com muito dinheiro de impostos garantido, né? E para perfazer aí um fechamento desse tema, apontar que tem muitas organizações sociais também na saúde mental, o que fragiliza os vínculos de contratação dos profissionais e muitas vezes a permanência deles não é estável nos locais de atendimento, e a gente tem aí ainda um problema e uma dificuldade, que é a perspectiva de que os recursos financeiros, a partir de mudanças também na legislação, estão fazendo um escoadouro para as comunidades terapêuticas, que não são organismos de saúde, que não são laicas, que o tratamento é enxada e castigo, e caixão, e punição, e abstinência. Então, nós somos parte da Frente Estadual da Luta Antimanicomial, temos enfrentado fortemente esses desmontes. E agora também na política pública de saúde do sistema prisional, um ataque, um recorte dos profissionais que atuam com as medidas de segurança, né, porque se derrubou a legislação que estabelecia as EAPs, que eram as unidades de atendimento social para a saúde mental. Então, fazendo aí de novo o recorte de voltar para as perspectivas de louco infrator e ainda mais penalizar esse recorte da sociedade que passa pelo pior, né? A gente diz que o manicômio judiciário, hoje em dia, com o nome glamourizado de Hospital de Custódia e Tratamento Penitenciário, é o pior da cadeia junto com o pior do hospital psiquiátrico. Então, a gente tem enfrentado, sim, muitas dificuldades. Fernanda, nós estamos assim entrando nos 15 minutos finais já da nossa live, impressionante, né? Como a conversa fluiu tão rapidamente, né? Sim, avançou muito rapidamente. Legal. E aí, nós temos, você falou nós falando dessa questão das terceirizações e de problemas que tem gerado reclamações no Ministério Público. Temos também uma demanda que foi ajuizada, distribuída, um pedido de investigação no Ministério Público de Sorocaba, né? Em relação à Prefeitura Municipal de Itanhaém também, né? Sim, que inclusive é uma ação que vem se estendendo ao longo do tempo, né? Porque foram muitos os embates e toda uma questão mesmo de dificuldade de que o gestor assumisse a sua condição e de desrespeito aos trabalhadores e trabalhadoras, e também toda uma situação de violação com os usuários da região, na perspectiva em que fere, inclusive, os princípios do nosso Código de Ética. Olha, está entrando uma pergunta aqui do Feliciano, dizendo se foi alterada a necessidade de realização de exame psicotécnico para a renovação de habilitação sem atividade profissional. Ou seja, se eu posso chegar no Detran e renovar minha carta sem falar com o psicólogo, sem passar pelo psicólogo. Sim, esse é um problema, a gente está, inclusive, fazendo enfrentamento sobre isso, realizamos até recentemente lives
com o Conselho Regional de Psicologia, com o Conselho Federal de Psicologia, juntando inclusive a Associação Temática da Psicologia, que trabalha sobre isso, a BRAPSIT, que é uma associação brasileira da questão do trânsito, porque a questão é a postura do senhor presidente em aviltar as legislações, né? Então, começa desde a questão dos radares, aí todas umas declarações públicas dele de que ele vai alterar o prazo para validade da CNH, aí na questão do período da pandemia, a suspensão dos trabalhos do Detran e a suspensão aí do registro de multas e todo o procedimento interno, e os profissionais psicólogos e psicólogas que atuam nessa área ainda estão sofrendo agora, nesse momento, inclusive, com a perspectiva, inclusive, de votação hoje, de uma alteração na legislação que possa, sim, terminar essa questão do atendimento para a questão da carteira profissional de habilitação. Porque hoje já, aquele que não tem as categorias profissionais, ele faz o exame psicotécnico e tem um contato com a psicologia na sua primeira emissão. E depois já houveram alterações na legislação em que ele não tem a necessidade de passar. E agora, mais gravemente, eles querem alterar isso também para as categorias profissionais. E como que tem sido aí o dia a dia desses profissionais? Estamos aqui recebendo a nossa equipe técnica, uma pergunta que chegou aí em relação ao atendimento, tanto online quanto aqueles que estão dentro dos hospitais. Como é que o psicólogo está se virando? Esbarra nessa questão da falta de EPI? Os profissionais que estão nos hospitais, eles não têm tido a oportunidade de fazer atendimento online. Inclusive, uma denúncia que tem chego para nós também é que em algumas regiões, inclusive, eles estão sendo colocados às portas dos hospitais para fazer, inclusive, triagem de Covid, sem nenhum treinamento específico para isso. Com o agravamento, que a gente também teve aquela portaria do Ministério da Saúde, a 639, que falava da questão dos conselhos profissionais repassarem seus cadastros de profissionais para o Ministério da Saúde compulsoriamente e que haveria, então, a questão da possibilidade do exercício profissional na saúde. A princípio se colocou como obrigatório e que poderiam ser convocados, depois o Mandetta foi mudando o discurso, dizendo que seriam para aqueles que teriam interesse em participar nessa atuação. Na sequência, algumas questões também foram ficando entravadas no Ministério da Saúde, porque o treinamento específico para essas pessoas que nunca tiveram experiência de atuação para a saúde seria um treinamento online que nem todos receberam, e pairou nessa perspectiva também a questão prevista na Constituição e que eles ficavam negando, mas que poderia acontecer, que é o tal do trabalho civil obrigatório, né? Mas, felizmente, isso não avançou, apenas alguns profissionais fizeram aí a sua inscrição e foram para o front, porque tinha, inclusive, a perspectiva que alguns trabalhos não seriam nem remunerados. E depois, com as mudanças absurdas, né? Demissão do Mandetta, Taishi, que não aguenta nem um mês no exercício do Ministério, e na sequência esse absurdo do Pazuello, essa militarização que está acontecendo no Ministério da Saúde, e até agora o assinte e essa ditadura travestida e gourmetizada que a gente está vivendo, né? Porque a Aroeira faz uma charge onde ela aproveita o símbolo do SUS, mas transforma na suástica pela relação direta da militarização do Ministério da Saúde, ele passa a ser perseguido, processado. Então, é esse o estado de coisas que a gente está vivendo. E se isso acontece nas esferas superiores, para os profissionais que estão na base, então,
as situações Nossa são Senhora. bastante aviltantes. E a coisa vai se repetindo, né? Vai se sendo impulsionada, porque um ato ditatorial aqui de cima, ele vai virando pequenos atos ditatoriais, né? Até o prefeito da cidadezinha mais distante, ele se sente no poder de pisar na cabeça dos profissionais, esquecendo toda a relação de natureza pública e de respeito, né? Exatamente. E o que a gente tem vivido agora, nessa situação de pandemia, perpassa por algumas situações de assédio, porque alguns profissionais não estão preparados realmente para fazer o trabalho mais direto do enfrentamento dessa questão, que mexe com questões de pânico, com a subjetividade, com os temores, a realidade do temor da morte, a quantidade de profissionais que já morreram, e quanto há uma desconsideração dessa condição de risco, e o tratamento que vai acontecendo nessa perspectiva do capital, né? Então, um Fernanda, pouco que falávamos dos hospitais de campanha e a armadilha que eles são, porque não pegaram os leitos da rede privada, não pegaram os leitos da rede filantrópica, não houve reabertura de hospitais que estão fechados, porque não se aposta na política pública, se aposta numa gestão que é com o terceiro, porque aí passada a pandemia desmonta e aí pode também fazer um sério desvio de recursos sem a valorização dos profissionais, sem contratação de profissionais para equipamentos que deveriam existir para atender a sociedade. então vamos lá, Fernanda. A gente está nos últimos minutos da nossa live, que eu preciso depois salvar o programa. Ele será repetido na rede. Eu queria que você, no finzinho já, dissesse para nós, em 3 minutos, hein? Não passe disso. A recomendação, a orientação emitida pelo Conselho Federal de Psicologia em 8 de maio de Eu não ouvi direito, 2020. meu som aqui baixou, você pode repetir? A orientação expedida pelo Conselho Federal de Psicologia em 8 de maio de 2020. Quais são os principais parâmetros dela? Em 3 minutinhos, hein? Perfeito. Então, o Conselho Federal de Psicologia, ele fez uma orientação no início da pandemia, quando começou a haver um monte de debates e questionamentos ainda nos primeiros dias de maio, e ele vai apontar sobre a questão de tentar garantir aquilo que está na previsão legal, da garantia do trabalho remoto, do afastamento dos profissionais de saúde que são do grupo de risco, a recolocação dos profissionais e as condições adequadas de prevenção e proteção, então a máscara N95, a questão do álcool gel, a troca de aventais, a disponibilização de tecnologias de comunicação e informação, as TICs, para atendimento à distância, a criação de comitês para a gestão dos hospitais e a realização dos planos de contingência, que eu falei logo no início, a questão da manutenção contratual e de salário, que tem sido avistada pela medida provisória 936, que foi apresentada pelo governo e ainda com a gravidade de que ela não... tinha uma primeira ação do Lewandowski no Supremo que falava de passar pelo sindicato, e depois virou negociação individual, e na 927 isso também prevalece, inclusive desrespeitando os acordos coletivos. Então, a gente tem enfrentado muitas dificuldades nessa pandemia e a perspectiva do Conselho é ser parceira do movimento sindical, e essa resolução tem desdobrado em algumas notas conjuntas e possibilidade de negociação conjunta em alguns municípios também. Muito bem, muito bem. Olha, nós somos britânicos hoje, nosso tempo não estourou. Quero agradecer você, doutora Fernanda Magano, nossa companheira, parceira de luta de muitos anos, que deu essa sua mensagem importantíssima para nós, tá? Um segundinho para sua saudação final. Então, eu que agradeço todo o empenho do escritório, a gente percebe a dedicação de vocês, a individualização dos casos e com ainda as especificidades de uma categoria profissional que está tão pulverizada na base que acaba que cada caso vai se tornando um caso, e o escritório tem o cuidado de pensar detalhadamente sobre cada um deles. Então, é uma parceria que tem durado e a gente tem respeitado muito pela dedicação e empenho e a construção mesmo, porque sabemos que o escritório, ele, apesar da sua
função precípua de lidar com o direito, tem uma visão social, tem essa relação de estar próximo daqueles que são as pessoas que contratam os serviços. Então, é muito prazeroso construir essa live, né? Valeu. Nesse enfrentamento da Covid. Estamos Valeu. acabando aqui nosso tempo. Valeu. Grande parte da equipe está conectada, Moacir, meu sócio, Francis, o pessoal todo da equipe. Eu estendo esses seus agradecimentos e seus elogios a essa minha equipe maravilhosa, a minha equipe nota 10, que nos acompanha no dia a dia. Então, muito obrigado. A gente volta, Fernanda, dia 25, agora na nossa próxima live do nosso escritório. Nós vamos mostrar para o pessoal a diferença entre caviar, jabuticaba e precatório. Se você não sabe, dia 25 de junho, a nossa próxima live, nós vamos discutir caviar, jabuticaba e precatório, tá bom? Um abraço maravilhoso. O nome ficou interessantíssimo, para atrair para assistir mesmo. Dia 25 de junho. Muito obrigada, Inácio. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima live, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, gente.